A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13, versículo de número 1. Lemos assim, Atos, capítulo de número 13, verso de número 1. Assim está escrito: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só a igreja de Antioquia. E hoje quero usar como tema a igreja de Antioquia e mostrar pelo menos 10 características da igreja de Antioquia. Primeira delas, aqui nesse texto, diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia havia. Como é bom quando numa igreja há. Havia o que na igreja? Havia profetas e doutores. Como é ótimo quando uma igreja tem profetas, homens que falam pelo Espírito Santo, e doutores, homens que ensinam as Escrituras. Então, na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. E o verso de número 2 diz: e servindo eles ao Senhor. Essa é a segunda característica da igreja de Antioquia. Serviam ao Senhor. A igreja deve sim servir ao Senhor, porque o Senhor é o dono da igreja. A igreja não pode servir a si mesmo, a igreja precisa servir ao Senhor. Então, na igreja que estava em Antioquia, número 1, havia profetas e doutores. Número 2, serviam ao Senhor. Aqui ainda no verso 2, servia ao Senhor e jejuando. Era uma igreja que consagravam-se em jejum. Portanto, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, serviam ao Senhor e consagravam-se em jejum. Muitas igrejas hoje já não querem jejuar mais, quer saber qual é a hora do churrasco, da comida, mas o jejum passa de longe. Mas na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores, serviam ao Senhor e consagravam-se em jejum. Consagravam-se em jejum. E disse o Espírito Santo, ora, numa igreja onde há profetas e doutores, aonde se serve ao Senhor, aonde se consagra em Jesus, vão ouvir a voz do Espírito Santo. Então a igreja de Antioquia ouvia o Espírito Santo, eles ouviam o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 2. Então, na igreja em Antioquia havia profetas e doutores, serviam ao Senhor, consagravam-se em jejum e ouviam o Espírito Santo. E o verso 3 diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha, era a igreja que não só jejuava, mas orava também. Então, na igreja de Antioquia, eles jejuavam e oravam. Consagravam-se em jejum, jejuavam e oravam. E despediram os Barnabé e Saulo, os apóstolos, a quem
o Espírito Santo havia dito para enviar a obra missionária. Portanto, a igreja de Antioquia havia profetas e doutores, serviam ao Senhor, consagravam-se em jejum, ouviam o Espírito Santo, jejuavam e oravam e obedeciam, era outra característica, o Espírito mandou, eles ouviram e obedeceram. Tem lugares que até se ouve a voz do Espírito, mas não se obedece. É importante que eles ouviram o Espírito Santo e eles obedeceram o Espírito Santo, ouviam e obedeciam. Verso de número 5. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Toda a igreja deve anunciar a palavra de Deus. A igreja de Antioquia mandou separar Saulo e Barnabé, porque esses dois iriam fazer a obra de Deus. Chegando, anunciavam a palavra de Deus. Mas olha o verso 10, não pense que é tudo mil maravilhas, vai haver oposição quando se anuncia a palavra de Deus. E Paulo teve que repreender um filho do diabo, ó, que Paulo diz aqui em Atos 3:10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cansarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Portanto, a igreja de Antioquia havia profetas e doutores, serviam ao Senhor, consagravam-se em jejum, ouviam o Espírito Santo, jejuavam e oravam, obedeciam o Espírito, anunciavam a palavra e repreendiam o inimigo. A igreja avança quando ela repreende o inimigo. Mas o verso 12 diz, então o procônsul, vendo o que havia acontecendo, creu. A igreja de Antioquia ganhava almas. Até um procônsul aqui vai crer e aceitar a Cristo. A igreja deve ganhar almas. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, serviam ao Senhor, consagravam-se em jejum, ouviam o Espírito Santo, jejuavam e oravam, obedeciam o Espírito, anunciavam a palavra, repreendiam o inimigo e ganhavam almas. Que maravilha! Que mais nós podemos falar da igreja de Antioquia? Está ainda no verso 12. Creu e maravilhado da doutrina do Senhor, Portanto, a igreja de Antioquia possuía a doutrina do Senhor. Doutrina quer dizer o ensino do Senhor. E como é maravilhoso quando uma igreja tem profetas e doutores, servem ao Senhor, consagram-se em jejum, ouvem o Espírito Santo, jejuam e oram, obedecem o Espírito, anunciam a palavra, repreendem o inimigo, ganha almas e possui doutrina. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 254 pastas com mais de 7.650 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini.